Hoje na série Saberes do Mar nós vamos falar de uma turma que voa longe. São as aves marinhas oceânicas, que chegam a passar a maior parte de suas vidas em alto mar. E a Laje de Santos é uma das paradas para onde elas batem suas asas. O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos é um dos principais pontos de mergulho no estado de São Paulo, por suas condições especiais de visibilidade e profundidade. Com águas cristalinas, é rico em biodiversidade e ponto de observação de animais marinhos, como peixes, tartarugas, polvos e também aves oceânicas. Vamos conhecer de perto essas cidadãs do mundo? Estamos falando de aves como os albatrozes, que migram, por exemplo, da Nova Zelândia para a costa brasileira, fazendo uma navegação que chamamos circumpolar, ou seja, uma navegação em volta do polo. Aves marinhas, no geral, são aquelas aves que se relacionam com o meio ambiente marinho, não simplesmente vagando sobre o mar, mas também se alimentando deles. As aves oceânicas fazem isso em ambientes mais oceânicos, que nós chamamos de ambientes pelágicos. São aves que dependem da coluna d'água, né, do ambiente marinho para sobreviver. As aves oceânicas, no geral, são aves migratórias. Por exemplo, os albatrozes, tem alguns que se reproduzem só na Nova Zelândia ou na Austrália, ou seja, do outro lado do planeta. E com as asas muito grandes que eles têm, o albatroz chega a ter 3,5 metros com as asas abertas, então ele usa essas asas para migrar do outro lado do planeta até aqui a nossa região. Nessa temporada, eles vivem e vagam aqui na costa brasileira. Muitas vezes passam na Laje de Santos. É bem comum você ir passear na laje, mergulhar na laje e cruzar com o albatroz de nariz amarelo do Atlântico. As principais espécies de aves oceânicas que ocorrem aqui no Brasil são os albatrozes e os petréis. Albatrozes são 22 espécies. Pelo menos 4 delas ocorrem regularmente aqui na costa brasileira. Por exemplo, o albatroz de sobrancelha negra, que tem uma sobrancelha, que não é uma sobrancelha, é só uma mancha na plumagem, mas é tão bonito. E também o albatroz de nariz amarelo, que tem uma mancha amarela sobre o bico. A gente tem também o albatroz viajeiro, é o maior dentre todos os albatrozes em envergadura. E algumas outras espécies que vêm da Nova Zelândia, como os albatrozes reais. A gente tem também os petréis. Esse nome esquisito é um grupo de aves. Tem as pardelas, tem os petréis mergulhadores, tem várias espécies. Tem mais de uma centena de espécies, na verdade. Eles variam enormemente. Por exemplo, o alma de mestre é um petrelzinho que tem o tamanho de uma andorinha e ele persegue tempestades. Ele tem as patas bem longas porque ele gosta de pisotear a superfície do mar, que revolve ali aquela água, disponibilizando o plâncton, que é o principal alimento dessas aves minúsculas e corajosas que voam no mar mesmo em tempestade. Os albatrozes e petréis, dependendo da espécie, alcançam a maturidade sexual em idades avançadas. Ou seja, ele começa a se reproduzir, ele é adulto para se reproduzir aos 7 anos de idade, nas espécies menores, como o albatroz de sobrancelha negra, de nariz amarelo. Ou então com 10, 11 anos de idade para os albatrozes maiores. Os adultos se encontram lá no ninho pela primeira vez, formam o casal e eles tendem a ficar com o mesmo casal ao longo da vida toda. E aí, quando eles fazem a reprodução, papai e mamãe se revezam no cuidado com o filhote. O albatroz jovenzinho, quando ganha as penas e vai para o oceano, ele vai aprender a caçar sozinho, a buscar o seu próprio alimento. E assim ele fica durante toda a vida jovem. Ele só volta a pisar em terra quando ele está pronto para reproduzir de novo. Por isso os albatrozes são adaptados a voar e a nadar. São adaptados para viver no oceano. Estima-se que os albatrozes vivam até 80 anos de idade. Os albatrozes, como são aves migradoras e vêm de outros países, eles passam por muitas áreas marinhas e por isso mesmo sofrem várias ameaças. A principal delas, sem dúvida nenhuma, é a captura incidental nos barcos de pesca. As aves acabam perseguindo os barcos de pesca na busca de alimento. Muitas vezes as aves, ao mergulhar e tentar tirar a isca do anzol, às vezes consegue, mas às vezes engole com o anzol em tudo.
Então é importante a gente tomar conta dessa questão da captura acidental nos barcos de pesca aqui no Brasil, porque nós somos responsáveis pela manutenção de algumas espécies. E também desenvolvemos medidas mitigadoras, que a gente chama, são formas de evitar essa captura. Coisas simples, sabe? Como, por exemplo, colocar postes na parte de trás do barco, que arrasta cabos longos, cheios de fitas coloridas. Funciona como um espantalho marinho e assim afugenta as aves da parte de trás do barco, onde os pescadores estão lançando os anzóis. A gente trabalha junto com os pescadores para desenvolver essas medidas, essas formas de pescar de uma maneira segura e bastante adaptada para a pescaria nacional. Esse é o trabalho do Projeto Albatroz, junto com todos os nossos amigos pescadores da região sul e sudeste do Brasil. Outras ameaças são importantes. A poluição marinha, principalmente a poluição por plástico. São toneladas de plástico que vão para o oceano todos os dias. Um dos principais problemas é justamente pequenos plásticos, como por exemplo a tampinha da garrafa PET, a tampinha do nosso refrigerante. Isso vai boiar no mar, ele se alimenta e depois vai lá no ninho e regurgita para o filhote esse mesmo plástico que ele ingeriu. O filhote acaba morrendo. É uma cena bastante triste. Existem políticas públicas muito importantes e bem estruturadas para a proteção dessas aves. São aves oceânicas internacionais por si só. Por isso mesmo, precisa de um esforço internacional para protegê-las, como é o caso do Acordo para a Conservação de Albatrozes e Petréis. É um acordo internacional que envolve 13 países e vários outros que são agregados nas áreas de reprodução. É um esforço internacional que visa combater a captura acidental, as ameaças e também promover os estudos e o acompanhamento do estado de conservação dessas aves. No Brasil, nós temos o Plano Nacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis, o Plano ACAP. Nós acabamos de fazer uma reunião e reestruturar esse plano para os próximos 5 anos. Para garantir a proteção dessas aves, muitas coisas têm que ser feitas pelo país, pela sociedade, por cada um de nós. E aí, curtiu acompanhar esse bando que domina as águas do mar aberto? Agora você já sabe que nós temos um papel importante na preservação dessas aves. Até o próximo voo!